Olá, meu nome é Thelma Kyoko Takeshita Munarete, eu sou fonoaudióloga assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da atuação fonoaudiológica em cuidados paliativos no câncer de cabeça e pescoço. Eu inicio a minha aula discorrendo um pouquinho a respeito do cenário que nós temos observado nas últimas décadas quanto ao aumento da população idosa. Esse envelhecimento populacional também vem associado com o aumento aí das doenças crônicas, né, do câncer, e com isso, né, por outro lado, nós temos também avanços na parte tecnológica assistencial à saúde dessas pessoas, desses indivíduos, né, inclusive na parte também oncológica. A literatura traz, dentro dos cuidados paliativos, né, justamente esses pontos, né, de, por um lado, o aumento dessas doenças e, por outro lado, o avanço na parte tecnológica, na parte assistencial. E o que tudo isso tem repercutido em termos de sobrevida, mais dias, né, prolongamento ali de dias de vida do paciente, né, sobre a qualidade de vida, sobre a dignidade desse paciente, sobre medidas de conforto do mesmo. Então, assim, a literatura tem chamado a atenção que tudo isso precisa ser revisto com cautela, né? Então, o plano de cuidados oferecido ao paciente sob atenção paliativa, ela precisa tem que ser vista com mais cuidado, com mais carinho, né, em relação aos procedimentos e o quanto eles irão contribuir, né, para controle e manejo dos sintomas desses pacientes, tá? E aí eu coloco aqui uma frase da Dame Cicely Saunders, que é a precursora, quem criou, a mãe dos cuidados paliativos, de que o sofrimento humano, ele só é intolerável quando ninguém cuida, né? E, além disso, eu aproveito também para destacar a questão da sarcopenia, a questão da fragilidade, que mesmo a população mais idosa, assim como indivíduos adultos, vem passando, né, em relação a, assim, secundariamente, alguma doença crítica, algum quadro clínico mais severo, e que tudo isso tem interferido de uma certa forma, mais ou menos, dentro do processo terapêutico, dentro da área de reabilitação. Uma vez que essa área envolve, né, músculo, envolve mobilidade, envolve a questão de força, de reserva funcional, reserva fisiológica desses indivíduos diante de uma sobrecarga, diante de um exercício, diante de uma dose aí de exercícios, seja para diversas funções que a fonoaudiologia atua, tá? E que também não é diferente para os cuidados paliativos. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar até pela questão da prescrição mesmo, da dose de exercícios para esses pacientes, né? E aí aqui a gente entra na definição de cuidados paliativos. Eu trago uma definição mais antiga, de 90, da OMS, justamente para a gente poder comparar o que foi acrescentado nessa definição mais recente, que seria de 2002. Então, em 90, a OMS, ela dizia que cuidados paliativos é o cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Já em 2002, eles colocam que é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares. Então, ele envolve já aqui a unidade de tratamento, paciente e família. Uma vez que a gente traz esse familiar mais próximo, né, ele é incluído junto ao nosso plano de cuidados, junto ao nosso planejamento terapêutico, que enfrentam, então, doenças que ameaçam a continuidade da vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Então, aqui a gente já tem também uma extensão para a questão da prevenção, né, para a importância aí da identificação precoce, avaliação e tratamento da dor, e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Eu estou lendo na íntegra justamente para a gente poder analisar essa definição aí reformulada, justamente para a gente perceber o que cuidados paliativos têm envolvido atualmente, né? E essa questão da dor física, psicossocial e espiritual, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai se referir
vão se referir à questão da dor total, tá bom? A nível de curiosidade, a gente tem um atlas global de cuidados paliativos na infinitude, nos dias, no final de vida, né? E aqui dividido, então, por locais, por regiões aí, por países, né? E o verde, ele é o que tem um nível mais avançado em termos de cuidados paliativos, tá? Em termos de assistência, de oferta desse tipo de atenção. O vermelho, que é o nível 1, que não tem essa atividade, tá? Que são as regiões mais restritas em relação à oferta desse tipo de cuidado, de atenção. Aí o Brasil, ele se encontra aqui no nível 3A, que é o quê? Uma prestação isolada de cuidados paliativos, que ainda não é muito bem suportado, eles dependem de doações por questões financeiras, a disponibilidade por opioides, por exemplo, a morfina, é limitada, e há pequeno número ainda de serviço de cuidados paliativos no Brasil, pensando nos casos que mereceriam, então, ser encaminhados, de serem assistidos por essa área, tá? Aqui também, pelo mesmo Atlas que foi disponível, nós temos uma distribuição de adultos com necessidade de cuidados paliativos no fim de vida, por grupo de doença. Então, aqui é só para a gente começar a focar em relação a onde está o câncer de cabeça nesse cenário, né? E a gente tem que o principal grupo de doenças que precisam de cuidados paliativos no fim de vida estão as doenças cardiovasculares, né? Dentro disso, as doenças crônicas aí. E aí, aqui, em segundo lugar, detendo aí 34%, temos os câncer, tá? E aqui a gente tem, então, as pneumopatias e aqui as demais doenças, conforme o gráfico, a figura apresenta. Sendo assim, o câncer de cabeça e pescoço, ele é considerado o 6º tipo de câncer mais comum no mundo, segundo a literatura. E tem algumas características peculiares desse tipo de tumor, por exemplo, que países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, apresentam uma taxa elevada de câncer de cabeça e pescoço, por questões sociais, por questões culturais, por questões de dificuldade de acesso à informação, de acesso ao serviço de saúde, então tudo isso aí justificaria essa caracterização. Além disso, a questão de sintomas físicos, né? Então, a parte que a gente também vai ver um pouquinho sobre a exteriorização do problema, né? Mesmo em condições aí pré-cirúrgicas ou mesmo depois pós-cirúrgicas, né? Exterioriza muito a alteração anatômica, né? Exterioriza muito o problema apresentado por esse paciente, né? E lembrar que, geralmente, o paciente de cabeça e pescoço, ele é um grupo muito vulnerável, né? E ele apresenta também outras comorbidades que eles colocam aqui, como a questão do álcool, do tabaco e de aspectos psicossociais aí relacionados, tá? Aqui a gente tem um pouquinho dos fatores etiológicos que justificam, inclusive, essa questão da caracterização dessa população, né? Então, o fator etiológico, a gente tem o tabagismo, sendo um hábito aí realizado pela maioria dos indivíduos com a doença, e o trabalho desse chá, né, de 2020, na literatura, ele traz que o sinergismo entre álcool mais tabaco, então aqui a gente tem o álcool, né, aqui o cigarro, então a associação do consumo, do alto consumo de álcool mais cigarro, nós temos então um aumento de 17 vezes o risco para a pessoa desenvolver o câncer de cabeça e pescoço, tá? Tem outros fatores, predisposição genética, papiloma vírus humano, né, entre outros carcinógenos, e também citado, então, o refluxo gastroesofágico. Por que eu estou trazendo esse cenário, né, fisiopatológico, digamos assim, né, e a questão da caracterização dessa população? Justamente que tudo isso, eles vão entrar dentro da minha proposta terapêutica, dentro do meu plano de cuidados interdisciplinar a ser oferecido para esse paciente com câncer de cabeça e pescoço.
É interessante a gente ver essa figura, que também é do chá de 2020, né, que é um livro especificamente de cabeça e pescoço, e ele discorre bastante a respeito da atenção paliativa para esses pacientes. E nessa figura ele mostra que o atual modelo de atenção a esses pacientes é o dicotômico, né? Então, o paciente tem o diagnóstico, é ofertado, então, planejado o tratamento desse paciente, e a partir do momento em que há um avanço da doença, ou por alguma outra condição não há mais um tratamento modificador da doença, esse paciente, então, passa de uma atenção aí curativa para atenção para o cuidado paliativo. E ele recomenda, então, dentro desse capítulo, a importância e a preferência pelo modelo integrado, né? Que seria o quê? Desde o diagnóstico, a gente tem o tratamento para o câncer, de novo, a sobrevida, o controle do tumor, ele é primordial, tá? E aí, conforme o paciente vai respondendo, conforme, dependendo aí de quando o paciente, o momento do diagnóstico, quando o paciente chega, né, e o tempo de doença, e conforme resposta dele ao tratamento proposto, né, vai diminuindo a sua resposta, a atenção paliativa começa, então, a ter uma participação maior ao longo dessa trajetória, né, que seria o cuidado paliativo que nós chamamos de proporcional. Então, sempre a gente começaria aqui, né, com o mínimo, e essa atenção de acordo com a necessidade de manejo, de controle de sintomas, ele vai, então, aumentando, tá? Esse dado aqui, ele serve, né, do ponto de vista médico, mas do ponto de vista interdisciplinar também, né, até porque a gente está dentro da equipe que está assistindo esse paciente. Então, mesmo a conduta fonoaudiológica, do fisioterapeuta, né, de outros profissionais envolvidos dentro dos cuidados paliativos, eles também vão ser proporcionais, conforme a demanda do paciente, tá? Pode ser que ele tenha 2 demandas fonoaudiológicas no dia da minha consulta, digamos assim, né, assim, sendo mais generalista. E dessas 2 demandas, uma delas não está tendo tanta repercussão do ponto de vista de qualidade de vida desse paciente, né, de prioridades de vida para ele nesse momento. Então, a gente acaba o quê? Selecionando aquela demanda fonoaudiológica que apresenta, se tratada, né, se modificada, maior benefício ao mesmo, né, então, e a gente deixa essa outra demanda, né, reservadinha ali, para a gente poder trabalhar num outro momento, se assim for possível, tá? A gente precisa pensar em cuidados paliativos sempre para o hoje, até por conta dessa população chegar para nós em um estágio bem avançado, né? Então, propostas de objetivos em curto prazo, em longo termo, para essa população, né, dependendo do tempo diagnóstico, mas de modo geral, considerando o que nós temos visto na prática e na literatura, essa chegada tardia, os objetivos têm que ser propostos para agora, visando esse conforto, visando a satisfação desse paciente, tá bom? E em decorrência disso, né, nós temos muitas situações que chegam mesmo para a fonoaudiologia com pacientes com várias modalidades de tratamento que ele já foi submetido previamente. Então, é um paciente que já fez cirurgia, é um paciente que foi submetido ao tratamento com radioquímio prévios, né, e hoje ele volta com uma nova lesão, um novo tumor primário ou mesmo uma recidiva, né. E então, tudo isso que nós temos observado precisa ser, então, ponderado justamente do ponto de vista o quê? Funcional, né? Então, diante do quadro clínico desse paciente, diante da oferta ou não de algum tratamento modificador da doença, nós iremos, então, discutir com a equipe médica, com a equipe interdisciplinar, para tentar elaborar as metas terapêuticas para esse paciente, tá? Então, aqui a gente tem um artigo que fala sobre a atuação da equipe multidisciplinar na qualidade do cuidado ao paciente. E como resposta, eles trazem de que esses pacientes que são assistidos de forma multidisciplinar,
apresentaram melhor adesão e tolerância ao tratamento, redução nos efeitos colaterais em longo prazo, melhoria na qualidade de vida e, finalmente, melhora no resultado e na sobrevida do tratamento. Então, assim, tem outros artigos, inclusive, que falam sobre o aumento da eficiência, sobre o aumento da eficácia do tratamento quando ele é oferecido de forma interdisciplinar ao meu paciente, tá? Então, isso já tem comprovações aí pela literatura. Mais e mais, se a gente for buscar, né, artigos científicos, conteúdos científicos sobre cuidados paliativos e cabeça e pescoço, ou mesmo em qualquer outra área, mais e mais tem se buscado por padronizações, por guidelines, para justamente nortear as nossas condutas na prática, né? Para a gente poder ter esse passo a passo, o que é recomendado, né, pelos expertos na área. E aqui a gente tem um artigo, que é do Reino Unido, que fala justamente sobre um guidelines multidisciplinar de atenção à paliativa e de suporte no câncer de cabeça e pescoço. E nós sabemos, dentro da área fonoaudiológica, que esse acometimento de boca, de laringe, de faringe, acabam gerando alterações o quê? Nas funções, seja a função de deglutição, seja a função de fala, né, de fonação, de voz, assim como da questão respiratória. Então, esse artigo, como é multidisciplinar, vocês vão ver, eu peguei a parte das recomendações, que eles colocam um pouquinho de cada área, né? E aqui, o primeiro item dele é a necessidade, então, do cuidado multidisciplinar para o paciente em cuidados paliativos, tá? Depois eles colocam sobre o dever aqui, né, que eles devem ter treinamento avançado em habilidades comunicativas avançadas, que seria para quê? A questão de comunicação de más notícias, né? Lembrar que a comunicação de más notícias, ela não é apenas desenvolvida dentro dos cuidados paliativos. A todo momento, a gente está diante de situações que dificultam a nossa comunicação, que dificultam no sentido do quê? De notícias difíceis. Então, por exemplo, a suspensão de uma via oral por conta de um risco iminente aí de broncoaspirar é uma comunicação de notícia difícil, né? Então, esse preparo em fornecer uma comunicação, uma má notícia, ela é uma habilidade que precisa ser treinada para todas as áreas, não somente para cuidados paliativos. E ainda mais, o que eu tenho observado na prática, né? Que muito dos princípios que os cuidados paliativos preconizam dentro da área, né, específica aí, elas se estendem totalmente ao cuidado de um indivíduo que não está sob atenção paliativa, né? Então, assim, várias estratégias de ação, né, de atenção, que nos trabalhos vêm caracterizados dentro de um plano de cuidados paliativos, eles podem muito bem ser aplicados e melhorar a qualidade de atendimento de outras situações de saúde do paciente, tá? Aqui eles colocam também que a cirurgia paliativa no câncer de cabeça e pescoço ele deve ser considerado em casos selecionados, que muitas vezes eles precisam para controle de dor, para controle de sangramento, né, para manejo de sintoma, né, para tamanho do tumor. Então, assim, eles colocam que que vai ser realizado, né, mas que precisa, então, selecionar os casos aí que mereçam essa atenção, que o médico tem toda a expertise para fazer, então, essa seleção, né? Eles colocam, do ponto de vista de função, de deglutição, que todos os pacientes em cuidados paliativos, ele deve ter uma avaliação endoscópica da deglutição. Isso a gente vê que o trabalho de um país desenvolvido, que tem essa disponibilidade, né, pelo menos parece ter essa disponibilidade, da realização de exames instrumentais da deglutição, como é o caso da VED, do FIS, aí apresentado nesse trabalho, justamente para avaliar o risco de broncoaspiração, tá? E aí vem a questão, que eu já complemento, sobre a importância
dos instrumentos, dos exames instrumentais, como o VED, que é a FES, né, que está aí apresentado, a videofluoroscopia dentro dessa população, né. Não é contraindicado fazer o exame para paciente sob atenção paliativa, né? A gente precisa avaliar realmente, porque o próprio nome diz, é um exame complementar, se realmente esse exame vai modificar, né, vai complementar os meus achados clínicos. Então, assim, eu tenho convicção de que esse exame, ele vai colaborar para minimizar o risco desse paciente broncoaspirar. Então, eu queria verificar a questão da sensibilidade, por exemplo. Mas o paciente toleraria a passagem do fibroscópio, que não deixa de ser um procedimento invasivo. Então, tudo isso precisa ser discutido com a equipe, né, a fim de verificar se o custo-benefício para a realização de exames instrumentais para esse paciente, né, é válido ou não, do ponto de vista, assim, vai mudar a sua conduta se a gente tiver um resultado diferente, né? Sim, vai mudar. Eu posso, a partir do momento, por exemplo, que eu verifico que ele tem uma sensibilidade preservada, né? Eu posso garantir que a minha clínica está respondendo aos achados naquele momento, né? Então, isso tudo precisa estar bem claro em relação ao nosso planejamento. Eu não posso ficar pedindo, não somente para o paciente em cuidados paliativos, mas para qualquer paciente, pedido de exame complementar, ele precisa ser o quê? Ponderado, a fim de se verificar o quanto o colaborar vai contribuir com os meus achados clínicos que ainda permanecem soberanos, tá bom? E aí ele faz uma sequência, né, de itens, de recomendações a respeito do paciente do câncer de cabeça e pescoço, sob a visão aí multidisciplinar. Tá? Então, aqui, de forma mais resumida, nós temos que o câncer de cabeça e pescoço, ele pode acometer cavidade oral, diversas partes da cavidade oral, faringe, laringe, né? E com isso, dependendo da estrutura acometida, ele pode afetar mais ou menos as minhas funções estomatognáticas, né? E dentro desse cenário, pensando no tumor, pensando no procedimento cirúrgico, né? Pensando no tratamento complementar e os efeitos do mesmo sobre as estruturas, né, por exemplo, a radioterapia, e o que tudo isso vai levar no contexto multidimensional em que esse paciente está inserido, né? Será que o fato de ele não ter a língua, não ter um pedaço da língua, retirar toda a laringe, não se comunicar mais, ter uma lesão de face, de pele, né, de face, a retirada, então, de lábios, algum tumor relacionado aí a véu palatino, palato, que pode também interferir tanto na função de deglutição como fonação, e que isso pode impactar na vida desse paciente, né? Lembrar que ele está inserido num cenário, num contexto multidimensional, né? E aí a gente pensa, né, que o tumor de cabeça e pescoço, justamente pelo fato de ele exteriorizar o problema, né, pode gerar um isolamento social, a questão do paciente ficar mais isolado em casa, não querer sair para não se expor, né? A gente tem a questão da redução, né, dos encontros sociais, o círculo de amizade, né? Tudo isso pode também ser alterado do ponto de vista aí social. O espiritual, a questão física e a questão emocional. Né? Então, percebam que o tumor de cabeça e pescoço, assim como outras doenças, a gente também tem os seus impactos nesse contexto, eles vão afetar mais ou menos esses principais parâmetros de vida desse paciente, tá bom? Então, uma dor física, uma dor mal controlada, pode gerar uma indagação, uma reflexão espiritual a respeito, que pode interferir na questão social, de ele não querer sair mais, de ele ficar isolado, de afetar a questão financeira, uma vez que essa pessoa era o provedor
principal, né, da casa em termos de salário, né, e tudo isso o impacto emocional, de que tudo isso pode gerar para a saúde mental desse paciente. E diante disso, a gente configura esse paciente como portando, então, uma dor total. Tá? Então, dor total é isso, né? Essas inúmeras dimensões serem afetadas por questão, no caso aí, do câncer de cabeça e pescoço, tá bom? A gente tem, dentro aqui eu coloquei as propostas de tratamento médico para esse paciente, cirurgia, radioquímio, né, ou mesmo aqueles pacientes que chegam tardiamente ou com novas lesões, com infiltração, e que já não há indicação de cirurgia, contraindica-se a cirurgia. Ou mesmo é um paciente que está funcionalmente ruim, está funcionalmente debilitado, né, e que ele não toleraria um tratamento aí, por exemplo, com radioquímio, né, então, assim, são situações diversas que chegam pro grupo de cuidados paliativos. Lembrar que a atenção paliativa, ela pode acontecer, né, desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, né, participando desde a comunicação de más notícias, a interação junto com a unidade de tratamento e, proporcionalmente, vai oferecendo, então, os recursos para manejo de sintoma conforme a necessidade desse meu paciente. Nós precisamos modificar o pensamento de que cuidados paliativos é apenas para pacientes que se encontram em finitude, que se encontram nos últimos dias de vida. Não, a gente precisa mudar, né, esse raciocínio, esse pensamento. Talvez a gente, precocemente, esse paciente chegando para nós poderíamos oferecer mais conforto, mais respeito à própria dignidade desse paciente, né, de forma mais antecipada. Né. Até na literatura a gente encontra, né, que talvez o trabalho precoce de manejo de sintomas, né, esse paciente chegando precocemente para o grupo de cuidados paliativos, ele seria muito mais beneficiado do que os tratamentos que quando ele chega tardiamente, para controle, por exemplo, de uma dor de difícil controle, de difícil manejo, enfim, tá bom? A disfagia, então, é uma das consequências, é um dos sintomas, né, que esses pacientes de cabeça e pescoço pode vir a apresentar, e ela tem uma alta taxa de morbidade e mortalidade, que todos nós, então, sabemos, né, levando também a um quadro de desidratação, desnutrição e pneumonias. E tudo isso também interfere no bem-estar social e psicológico. A comida, a alimentação, ela tem esse cunho mais social, né? Então, assim, a gente marca um encontro com a família, mas durante um almoço. A gente marca um encontro com os amigos num restaurante, né? Então, a questão da comida, da alimentação, ela tem esse significado social também, né? E se a gente for parar para ver e olhar, né, um prato de comida que seja do nosso dia a dia, e reparar a diversidade de consistência, a diversidade de cores, a diversidade de sabor, de cheiro, que esse prato de comida que a gente faz que a gente consome diariamente, nos traz de informação, é muito, né, é muito. Pensando naquele paciente que não está conseguindo comer com eficiência por retirada de alguma estrutura fundamental aí de boca, por exemplo, para a deglutição, né? Ou aquele paciente que foi afetado, que fez uma laringectomia total, que foi retirada toda a laringe, e a questão do olfato, a questão do paladar, estão afetados também, né? Então, a gente começa a olhar de uma outra forma, de uma outra maneira. O mínimo de ingestão por via oral, muitas vezes, para aquele paciente, faz muita diferença na vida dele. Ainda mais experimentando, mesmo que em volumes mínimos, sabores de comidas que ele gostava muito de se alimentar previamente ao quadro de adoecimento,
né? Então, a gente precisa valorizar as mínimas condições, as mínimas situações, para poder favorecer a qualidade de vida desse meu paciente, tá? Mesma coisa a questão da comunicação. Imagina a gente sem a língua, imagina a gente faltando um pedaço do céu da boca, do palato, né? Que tecnicamente falando, e a repercussão disso, vai tomar uma água, tem um escape para a cavidade nasal, eu vou me comunicar, a voz sai hipernasal, né? Então, tudo isso a gente precisa rever, né? Ter a empatia aí, né, necessária, em termos de a gente oferecer, com o intuito de oferecer um melhor trabalho para esse paciente, tá? E mesmo a comunicação, né? Se a gente tem um prognóstico reservado, né, a lesão está crescendo, está ocupando a cavidade oral, a gente está começando a ter dificuldade de inteligibilidade desse paciente, a gente precisa acelerar outros meios de comunicação, habilitá-lo a novas formas de comunicação, mas não esperar ele não ter mais aquilo que até então ele se comunicava. Gravem uma coisa, a gente precisa aproveitar habilidades ainda preservadas para a gente poder desenvolver as próximas. A gente não pode esperar esgotar uma determinada habilidade desse paciente para poder pensar em outra, né? Uma colabora com a outra. Então, eu vou elaborar uma prancha de comunicação, por exemplo, eu preciso aproveitar do que esse paciente ainda tem preservado para eu poder conhecer mais as vontades e os desejos dele, tá? Aqui eu fiz um resumo, o slide até ficou com bastante escrita, mas foi justamente os achados que a gente tem na literatura, né? E esses dois artigos iniciais, que os dois pelo mesmo grupo de pesquisadores dentro da área, e foi de agora em 2021, eles trazem bastante coisa em relação ao acometimento da função estomatognática, pensando na deglutição, voz, fala e respiração, além da questão da desfiguração facial, né, que leva, então, ao isolamento social, ao autorreconhecimento. Dificilmente o paciente gosta de se ver no espelho. Dificilmente aquele paciente que acabou de passar por uma cirurgia ablativa, né, vai gostar, né, vai ter vontade de se ver no espelho, pela questão mesmo do próprio reconhecimento, ele não vai mais se ver como ele via antes da doença. Então, tudo isso precisa trabalhar, a saúde mental dele precisa ser trabalhada junto com a psicologia também, né? Além disso, todos esses fatores, né, que estão dentro da minha dor total, pode levar também a quadros mais sérios, como depressão e também suicídio. Já tem trabalhos que falam do alto índice de suicídio dentro da população de câncer de cabeça e pescoço, né? Além disso, a gente tem a questão também da tomada de decisão e desejo, que é isso que eu falei para vocês, da comunicação oral preservada, né? Enquanto é possível, eu preciso explorar as vontades e o desejo desse paciente com a habilidade que ele tem ainda preservada. Eu preciso obter o máximo de informações desse paciente em relação aos desejos, em relação à tomada de conduta, né, as diretivas antecipadas, por exemplo. E quando o paciente chega já tardiamente, isso tudo, então, a expressão do desejo, as diretivas de vontade, tudo fica mais difícil, porque ele não consegue expressar tudo aquilo que ele deseja, né? Então, tudo isso a gente precisa, então, colaborar com a forma de comunicação mais adequada, para que seja efetiva esse objetivo, que seja cumprido, então, essa parte aí, em relação às vontades e desejos. Além disso, a própria angústia da família, né? Eu falo com ele, ele não consegue me responder, eu não entendo, ele acaba ficando nervoso, né? Então, assim, a família começa a adoecer junto também, né? E a questão de aspectos econômicos e privação ao acesso é justamente a caracterização desse paciente, né? Em países subdesenvolvidos, a dificuldade de acesso, então, aos serviços. Tem vários trabalhos também dentro da área de cabeça, pescoço e paliativos sobre as intervenções agudas nos últimos dias de vida, que muitas vezes são inevitáveis, né? Especialmente, que eles dão um exemplo do sangramento.
Às vezes, a pessoa, ela precisa, a equipe médica precisa intervir cirurgicamente para o controle de um problema maior que está ocorrendo, mesmo com um prognóstico extremamente reservado. Né? Então, assim, eles começam também a literatura a trabalhar em relação à necessidade dessas intervenções agudas em casos selecionados. Tem até trabalho falando sobre o sangramento, né, nos últimos dias de vida do paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, só por curiosidade. E tem também a questão do preparo da equipe versus a comunicação de más notícias, né? Então, assim, tem artigos qualitativos até que descrevem as frases em relação ao que o paciente tem percebido durante as consultas médicas, né? Ou mesmo, aqui eu envolvo até a equipe multidisciplinar, né, que falta embasamento para explicar para o paciente a respeito da doença. Aqui no caso eles falam sobre que ficou difícil para o paciente entender sobre a transição de uma doença curável para uma incurável, a forma como isso foi falado. Então falta um preparo de forma geral para a equipe de saúde, né? A gente precisaria ter isso tudo dentro do processo de formação durante o nosso processo de formação desses profissionais de saúde. Né? E a atuação interdisciplinar, que é fundamental para a elaboração, então, do meu plano de cuidados, para que daí eu tenha um manejo mais adequado dos sintomas, tanto do ponto de vista farmacológico, médico e não farmacológico, né, como, por exemplo, a dor. Então, quantos casos é controlado farmacologicamente a dor desse paciente, mas, ao mesmo tempo, a fisioterapia colabora muito nesse manejo, né? Então, a gente tem várias situações que a abordagem não farmacológica da equipe multi beneficiam diretamente o estado clínico, o conforto, a qualidade de vida desse meu paciente, tá? Aqui nós temos o privilégio, né, de ter um ambulatório de fono em cuidados paliativos no câncer de cabeça e pescoço, especificamente aqui no Hospital das Clínicas, né? E aí, dentro desse ambulatório, nós temos, então, a discussão sobre o plano de cuidados a ser desenvolvido para aquele paciente. Lembrar que essa discussão é um processo voluntário, né? De todas as partes, seja paciente, médico, fonoaudiólogo, psicólogo, né, todos os profissionais que estão envolvidos na assistência desse paciente. Lembrar que o plano de cuidados, ele não é engessado, a gente precisa sempre estar revendo de acordo com as reavaliações que são feitas, uma vez que muitos desses pacientes têm mudança muito brusca, né, muito repentina, em decorrência aí da própria evolução da doença, do tumor, sobre as funções de deglutição, ou de voz, né, ou mesmo de respiração, tá? A gente, então, com base nisso, nessa discussão interdisciplinar, junto ao paciente e família, nós estabelecemos, então, as metas terapêuticas para esse paciente, pensando nos desejos, pensando na autonomia, de escolha, será que a autonomia, ela é válida em situações em que o paciente está consciente, está orientado a respeito de tudo que a gente conversou, né? Então, por exemplo, né, então ele precisa, é recomendado, então, uma via alternativa pelo risco de broncoaspirar. O paciente compreendeu todos os riscos, compreendeu os benefícios de uma via alternativa, é um paciente candidato a receber uma via alternativa, segundo discussão com a equipe médica, né, mas o paciente não quer colocar. Então, nessa situação, ele compreendeu os riscos, tudo isso está registrado, né, mas ele tem a autonomia em definir. Lembrar que o profissional de saúde, fonoaudiólogo, médico, eles precisam, a partir das metas terapêuticas estabelecidas, apresentar para o paciente o que é melhor para ele, do ponto de vista clínico, né, e a partir daí,
Se houver algum questionamento, alguma dúvida, nós abrimos então para discussão. Nós não podemos jogar no colo do paciente a decisão. Então, ele precisa de uma via alternativa em função dos riscos de broncoaspiração, e o risco de broncoaspiração pode gerar isso, né? Então, o recomendado para o senhor é a via alternativa. Eu não posso chegar para ele e falar, olha, o senhor quer a via alternativa? Não, eu tenho a responsabilidade em termos de oferecer o que é o melhor para o meu paciente. A partir do momento que ele tem alguma dúvida, algum questionamento, né, alguma oposição, aí a gente quer rever a discussão junto à equipe, junto à unidade de tratamento, tá bom? Isso tem que ficar claro. Hoje nós temos vários documentos, né, a gente pode fazer esse registro, tudo isso tem que estar registrado, né, em prontuário médico. A gente tem as diretivas antecipadas de vontade, que não é o caso para a gente falar nesse momento, inclusive tem no site da Sociedade Brasileira de Gerir Geronto um aplicativo sobre minhas vontades, né, os meus desejos, que a pessoa pode ir preenchendo, né, como se fosse uma diretiva antecipada, né, expressando as suas vontades em relação ao que você quer, ao que você deseja, de ser feito, por exemplo, no âmbito da saúde, no âmbito de um tratamento. E eles até colocam que e você pode ir preenchendo devagar, repensar, voltar, apagar, né, e depois apresentar para o seu médico, para justamente ter uma discussão aí do ponto de vista técnico, tá? Tem a sede de suporte, que a gente precisa entender como esse paciente é assistido em casa, então, justamente, o papel do assistente social em casos de pacientes com câncer de cabeça e pescoço é fundamental, por conta desse histórico, por conta dessa questão de rede de suporte. Muitos não, grande maioria deles, tem uma dificuldade em termos de cuidado, em termos de cuidador, em domicílio. Tá? Então, a gente precisa também acionar assistente social sempre que necessário para a gente desempenhar desenvolver um melhor trabalho junto a esse paciente, tá bom? E aí, do ponto de vista de elaboração, especificamente fonoaudiológico, né, a gente tem utilizado escalas de funcionalidade, tanto a de Karnofsky, como a KPS, no caso, como a PPS, que é a escala de paliativos. Tem outras escalas também disponíveis na literatura, mas o que a gente tem mais utilizado é a KPS, que é a de Karnofsky, e a PPS de paliativos, tá? Que também são utilizados por outras clínicas aqui no serviço, por exemplo, da oncologia e do próprio grupo de cuidados paliativos, tá? Então, a gente avalia essa funcionalidade do paciente, que varia de 0 a 100%. Nós temos também uma análise do estágio de assistência em cuidados paliativos, tá, que tem no nosso manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e também sobre as metas terapêuticas em disfagia. Tá? Dentro disso, das metas, eu até recomendo a leitura do trabalho dessa Chada e colaboradores aqui, que está aqui embaixo, e desse Grower, de 2012, que é justamente deles que tem uma descrição, especialmente esse artigo de 2012, que fala sobre as categorias de cuidado ao paciente com disfagia. Então, eles dividem, e a gente tem tentado se basear na literatura, né, que é bem limitada, mas esse artigo é bom, sobre as categorias de cuidado em relação ao paciente com disfagia. Então, a gente tem o cuidado ativo, que seria aquele paciente funcionalmente bem, né, que chega para a gente, muitas vezes, com diagnóstico precoce, ou, eu iria falar, né, que vem com uma outra patologia, não de cabeça e pescoço, né, com pouca influência aí, no que tange a função de deglutição, né, mas para paciente de cabeça e pescoço seria aquele com uma funcionalidade adequada, que chega geralmente precocemente, né, para o nosso atendimento, e que esse cuidado ativo, ele envolve uma terapia trivial, uma terapia convencional, nossa mesmo, customizada, envolvendo desde exercícios de motricidade orofacial, envolvendo manobras, tanto protetivas, de limpeza, posturais, assim como adequação de volume, consistência. Então, é o paciente típico de disfagia, que a gente vai investir o máximo que a gente conseguir, porque ele tem condições e reserva, né, para desenvolver esse plano de terapia.
A segunda categoria seria essas tentativas limitadas conforme o tempo. O artigo até coloca assim, esperar para ver, né? Então, ele chega para nós de uma maneira, mas ainda não se sabe exatamente como que está o prognóstico, como que essa doença vai se avançar, por isso da importância de a gente conversar com a equipe médica, juntamente para a gente verificar no que pode ser proposto. Né? Dentro desse grupo, clinicamente falando, pelo que a gente tem observado, são aqueles pacientes que estão com uma funcionalidade intermediária e que toleram, né, exercícios de MO ainda, e toleram também algumas manobras. Né. E dentro do último grupo, que seria conforto e qualidade de vida, aqui em cima eles tolerariam manobras, né, e um ou outro toleraria algum tipo de exercício oromiofascial. Mas isso eu estou dizendo com base na experiência clínica, tá? E aqui a categoria de cuidado seria, de conforto e qualidade de vida, seriam aqueles que já não toleram, estão com uma funcionalidade mais reduzida, né, num estágio também de assistência menos favorecido, e eles estariam, então, só recebendo realmente medidas de conforto alimentar, por exemplo, da deglutição, tá joia? E a gente precisa, então, juntamente com tudo isso, realizar o planejamento de futuros cuidados, incluindo aí o preparo para o fim de vida, né, envolvendo questões sociais, às vezes o paciente quer conversar, quer resolver algum problema com algum ente querido, ele precisa resolver alguma documentação, então, tudo isso precisa ser conversado junto à unidade de tratamento, em relação a esse, ao que será fornecido, ao que será oferecido aí ao longo da trajetória clínica desse paciente, tá? Inclusive local da morte. Uma certeza assim, única é que todos nós iremos, né, falecer um dia, vamos morrer um dia. E dentro desse contexto, tem tido, né, tem sido, tendo uma maior tendência à preferência por mortes em casa, né, e grande parte das pessoas tem preferido essa condição. Então, tudo isso, se isso for definido, se for desejado pelo paciente, a gente também precisa colaborar nessa organização, né, tentar verificar para que isso, verificar a possibilidade disso realmente acontecer, né. Então, assim, tem vários aspectos que envolvem essa questão do local da morte, que também, se a gente falar aqui, vai ficar por bastante tempo conversando a respeito, tá? E aqui a gente tem, então, podemos falar de reabilitação dentro de cuidados paliativos? A literatura, assim, vocês vão ver que divergem um pouco, tá? Mas pela leitura que eu faço, pelo que eu tenho lido a respeito, né, a gente consegue falar, sim, em reabilitação de pacientes em cuidados paliativos, tá? Pensando nas nossas funções, pensando nas funções que a gente assiste, que a gente trata, né? Então, a gente pode trabalhar com a questão da prevenção, com a questão da reabilitação, com a questão de facilitar, de gerenciar essa proposta, tá? E a gente tem algumas estratégias compensatórias, como a alimentação por VO, por maior tempo possível, que é aquilo que eu falei para vocês. É importante para esse paciente ter o mínimo que seja de VO, especialmente se der, né, das consistências, do sabor que ele mais desejar, né. E assim, a gente também vai colaborar na contribuição, na tomada de decisão, né, para, se for o caso, de uma via alternativa de alimentação. Doenças oncológicas, ela é muito mais complicada em termos de trajetórias clínicas do que as doenças crônicas, elas são mais complicadas em termos de trajetórias clínicas, né, para tomar medidas de desfecho, medidas de conduta, né. A oncologia, a gente consegue até imaginar o ciclo, ou a trajetória clínica desses pacientes. Então, é discutido junto à equipe, quando é o caso, né, de se propor, então, uma via alternativa de alimentação.
Lembrar que essa questão que eu coloquei de alimentação VO por o maior tempo possível é nas condições, né, tentando maximizar a segurança em condições com eficiência, né, de deglutição, tá certo? E a comunicação suplementar alternativa, especialmente visando desejos e necessidades desse paciente. E a gente percebe, né, que a utilização dessas habilidades ainda existentes, conforme eu falei anteriormente, favorece muito ainda a questão da interação com família, amigos, e de ele expressar desejos, que ele tenha alguma vontade de experimentar, pensando em comida, ou mesmo de se comunicar com alguém, com algum ente querido, tá bom? Então, a fonoaudiologia e cuidados paliativos, de modo geral, ela tem uma literatura já especializada, né, mas ainda um número limitado. Dentro dos cuidados paliativos e cabeça e pescoço, né, fala-se bastante da parte de deglutição, de comunicação, né, a gente tem encontrado bastante coisas dentro da área. Nós temos levado em conta essa questão do declínio funcional no final de vida, pensando em doença oncológica, doenças crônicas, né, enfim, nas demências, doenças neurológicas, né, e a avaliação em terapia fonoaudiológica sempre é necessária, a gente sempre vai conduzir da melhor forma possível, assim como se fosse uma avaliação de um paciente sem estar em atenção paliativa, tá? Nós precisamos trabalhar muito com a expectativa da unidade de tratamento, que é família, cuidador, né, paciente, versus a expectativa do terapeuta versus a equipe, tá? Então, tudo isso precisa estar alinhado. Por quê? Porque se isso não estiver alinhado, né, o plano de cuidados, ele não vai funcionar bem. Então, às vezes, o paciente não está claro em relação ao que a gente está ofertando, oferecendo em relação à disfagia, em relação à comunicação desse paciente, né, e aí eu estou com uma expectativa X que o paciente desconhece. E a equipe com a qual eu atuo está pensando de uma forma Y, por exemplo, né? Então, a gente não consegue fazer um trabalho com todos os benefícios aí para esse paciente. Então, todo mundo envolvido nesse plano precisa estar alinhados com o que está sendo oferecido, em termos também de prognóstico, para esses pacientes, tá? Além dos fatores limitantes. E qual que é a demanda fonoaudiológica, né? Muitas vezes, esse paciente pode vir apresentar várias demandas do ponto de vista fonoaudiológico, mas para aquele dia, por exemplo, né, o que ele está mais se queixando seria o sintoma físico de dor, por exemplo, né? Então, a gente precisa, junto com a equipe, hierarquizar quais são as demandas, quais são os desejos, né? O que está mais incomodando o paciente naquele dia. A gente precisa respeitar dentro dos objetivos, dentro das metas que a gente tem, por isso a importância de estar sempre reavaliando esse paciente, né? Para poder ser tomada, então, a resolução para essa queixa trazida pelo sujeito. Tá? Então, nem sempre o paciente tem uma alteração de fala, uma alteração de deglutição, uma alteração de voz, por exemplo, né? Às vezes, para ele, né, a alteração de deglutição é mais importante, que ele quer comer, por exemplo, né? E ele não tem condição, reserva funcional, de fazer exercícios de voz, treinamento articulatório. Então, a gente precisa, dentro da área fonoaudiológica, saber hierarquizar os principais objetivos versus a vontade do meu paciente, tá bom? Versus a necessidade. Então, aqui a gente coloca as prioridades versus a função, né, porque todas estão alteradas, que todas precisam ser trabalhadas naquele momento, né? A gente precisa, então, ponderar, né, em relação ao que o paciente também, ao estado clínico do paciente, vontades do paciente, o que ele tolera, né, a ser feito. Para a gente poder também fazer essas inter-relações. Tá?
Aqui o plano de cuidados, só um resumão, né? A gente tem as metas terapêuticas pensando nas funções e qualidade de vida. Muitas vezes, né, o paciente vem com uma extensão cirúrgica, dependendo da extensão cirúrgica, dependendo da questão se ele foi ou não submetido à radioterapia, muitas vezes ele foi submetido a essas duas formas de tratamento, mas ele tem uma nova lesão, uma recidiva de lesão, e chega então para esse atendimento médico, né, e encaminhado então para a equipe interdisciplinar. Então, tudo isso, a gente precisa ter um olhar conjunto, um olhar multidimensional desse paciente. Não é o paciente, ele é paliativo, não, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, né, então que ele precisa de uma atenção paliativa, ele precisa, né? Então, o cuidados paliativos é uma forma de tratamento, não é, a gente não pode caracterizar o paciente, é um paciente paliativo, né? Não, é um paciente que merece atenção paliativa, assim como precisa também de respeito em relação a essa designação, a essa caracterização. Medidas profiláticas que eu coloco aqui, que parece, nossa, medidas profiláticas em cuidados paliativos, é justamente, por exemplo, né, uma traqueostomia profilática, é determinado pelo médico, mas a fono às vezes encontra semanalmente esse paciente, e a gente percebe que o paciente começou a se queixar, né, por um tumor aí que está crescendo, que está aumentando, né, e aí ele começa a se queixar que no mínimo os esforços ele está começando a ter falta de ar, que antes ele não tinha, né, e aí conforme os dias estão passando, a gente percebe essa piora, e aí cabe a gente também, que tem mais encontros com esse paciente, a conversar com a equipe interdisciplinar, né, e levar esses sinais para o médico, né, e muitas vezes o médico não vai esperar o paciente ficar com uma falta de ar severa para sim poder fazer algo, né, pelo mesmo, né. Então, muitas vezes, pelo próprio conhecimento do cirurgião e pelo perfil clínico da doença, ele consegue prognosticar, ele consegue verificar o que pode acontecer, né, e muitas vezes a traqueoprofilática, ela é essencial para esses pacientes, né, que muitas vezes estão sem tratamento modificador já da doença, o tumor já está crescendo de forma acelerada, e aí o médico, então, faz essa traqueostomia para favorecer a respiração desse paciente. Mas tudo isso a gente precisa estar alinhado, antenado, né, em relação a essas reavaliações e novas queixas trazidas pelos pacientes, tá bom? Esse raciocínio, então, clínico e longo termo, que a gente diz, mesmo pensando num paciente que está com um prognóstico reservado. A gente precisa pensar em o que pode vir a acontecer e evitar sintomas depois de difícil controle, ou mesmo sintomas que poderiam ser evitados, né, ou pelo menos aí atrasados, né, digamos assim, para que esse paciente diminua o sofrimento, tá? E um dos maiores impactos, assim, fator limitante que nós temos observado em terapia fonoaudiológica para esses pacientes em cuidados paliativos seriam os sinais refratários, que são aqueles sinais que já foi tentado trabalhar, então aquele pacientezinho que na primeira cirurgia ele já passou por fono, ele foi para rádio, químio, ainda estava em fono, né, em fonoterapia, foi reabilitado. Aí ele surgiu uma nova lesão, agora não há um tratamento modificador de doença, ele está sob atenção paliativa para controle de sintomas, né? E esse paciente vem então para a fonoaudiologia. A questão da radioterapia sobre a anatomia, os efeitos da mesma, né, sobre a questão anatomofisiológica desse paciente, tem repercutido de uma forma bem importante, né? A gente tem observado que são sinais aí que a gente considera aí refratários. Por quê? Porque ele já vinha sido trabalhado, né, com todos os tratamentos, tanto médico como fonoaudiológico, e chegou num determinado momento que a musculatura, a questão, por exemplo, de elevação laríngea, força de língua, né, se tornou um pouco mais difícil,
né? Então, são sinais que a gente começa a observar que respondem com muita dificuldade, né? E tem casos aí que acaba não conseguindo uma resposta a tempo, justamente por questões do próprios efeitos da radioterapia, considerando os crônicos aí, né? E também pela própria questão funcional. O paciente, às vezes, tem condição, valeria a pena investir um pouco mais na musculatura, mas ele está sem reserva para poder realizar os exercícios, né? Então, o câncer traz muita fadiga. Então, isso tudo acaba dificultando o nosso processo terapêutico, né? Então, a gente precisa pensar, né, e lembrar que muitas vezes a preservação de órgãos não necessariamente preserva as funções, tá bom? E assim, lembrar que nós temos os princípios dos cuidados paliativos, que nós nos baseamos para desenvolver o trabalho que oferecemos aqui no hospital. Aqui eu cito alguns deles, que é promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, aí eu faço uma correlação com a nossa área, então, por exemplo, odinofagia, sensação de estase, engasgo, tosse, enfim, né? Comprometimento da comunicação e a dor total. Não acelerar nem adiar a morte, lembrar dos possíveis riscos também decorrentes da disfagia, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Então, a gente teria que pensar em medidas de conforto, manobras facilitadoras que têm respondido bem para esses pacientes, cansando menos também do que fazer exercícios, né, com uma dose já pré-estabelecida. Lembrando que as manobras facilitadoras, elas mudam esse trajeto durante a função, então elas têm colaborado bastante, né? Pensando na terapêutica a ser desenvolvida e no gerenciamento a longo termo, quando possível, tá? Aqui a gente tem a melhorar a qualidade de vida dentro do nosso plano, né, visando a melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então, respeitando o conforto, desejos, vontade e priorizando-se a segurança também, no caso da deglutição, e quando necessário, otimizar aí, dar oportunidade de uma comunicação suplementar alternativa, tá? E deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento, como químio, rádio, e incluir todas as investigações necessárias. Então, isso mostra a importância do diagnóstico precoce e do encaminhamento também precoce para os cuidados paliativos, né? E aqui, em momento algum, é negada essa questão do tratamento mesmo de controle da doença. Eu acho que o tratamento oferecido, seja cirúrgico, químio, rádio, né, eles são preponderantes, eles são os mais importantes pensando no controle da doença, né, então, deixar claro em relação a essa importância dentro dos princípios dos cuidados paliativos, tá bom? E aqui tem um trabalho, que foi de 2017, falando sobre o potencial de cuidados paliativos de baixo valor no sentido, assim, de quanto eles estão contribuindo realmente com a qualidade de vida desses pacientes com tumores de cabeça de pescoço recorrentes, né? Então, aí eles destacam a questão da terapia, que muitas vezes ela é considerada eficaz para o tratamento, mas gera uma toxicidade para esse paciente, que aí eu trago do ponto de vista, por exemplo, funcional, né, e que daí interfere também na qualidade de vida, né. Então, eles falam assim, às vezes nós estamos manejando comorbidades não tratáveis, né, então a gente vai tratar algo e piora uma outra situação, né. Então, eles fica como um artigo que ele abre o nosso raciocínio, possibilita uma reflexão a respeito do cuidado do paciente com câncer de cabeça e pescoço, né? E a gente tem aqui que eles colocam intervenção que resulta em status funcional insuficiente ou inaceitável, na medida em que o paciente não pode alcançar os objetivos de tratamento, são considerados cuidados de baixo valor. De novo, né, uma vez que o tratamento tem modificação no curso da doença, a gente é inquestionável, tá bom? E o princípio da não maleficência, que muitas vezes ela se opõe, ela conflita, né, com a autonomia, né, então o fato, às vezes, de eu não querer gerar o mal para esse paciente, né, conflita, às vezes, com a autonomia que o paciente, às vezes, tem contrário a essa conduta do terapeuta, por exemplo.
né? E lembrar que, ao mesmo tempo que eu quero fazer o melhor por ele, né, eu tenho que entender que eu também não posso prejudicar, que daí tem a beneficência, os princípios bioéticos, que dentro dos cuidados paliativos e de qualquer área da saúde, né, precisam ser sempre lembrados, né, lembrando que no caso da população de câncer de cabeça e pescoço, a população é mais vulnerável, né, pode ter recorrência desse câncer, desse tumor, então também precisa ser ponderado. E eles falam que câncer de cabeça e pescoço com estadio 3 e 4 já merece o encaminhamento aos cuidados paliativos. E aqui eu já estou finalizando, né, em termos de cuidar da unidade de tratamento. A gente começou falando disso também, e aqui traz um artigo de experiência de cuidador na disfagia, né, em pessoas tratadas com câncer de cabeça e pescoço. É um estudo qualitativo de 2004 de 2014 da Desfecha, mas ele é bem rico em informação, né? Ele é bem rico, assim, em termos de a gente se colocar no lugar daquela família, daquele cuidador, em termos do que a gente tem orientado e do que a gente tem prescrito para esse paciente, né? Então, para nós, a gente tem cumprido o nosso trabalho em termos de, por exemplo, modificar a consistência, dar as ofertas, né, oferecer o alimento, né, em volumes controlados, né, tudo isso gera um trabalho, gera uma responsabilidade para quem vai cuidar desse paciente, né. Então, às vezes, a simples questão de eu utilizar, por exemplo, um aditivo, que é o espessante, aquela família às vezes não tem condição de obter. Então, eu preciso saber de todo esse contexto familiar previamente para eu já acionar a assistência social ou propor uma outra alternativa para esse paciente, né? Então, a gente precisa estar atento a essa análise, a esse estudo multidimensional do contexto que esse paciente está inserido, tá? E aí eles colocam algumas frases, que nós não sentamos mais à mesa, menos conversa, menos coisas acontecendo, porque não queremos ir a lugar nenhum, porque ele não pode comer. Muda a vida para o resto da família. E tem várias frases que caracterizam a experiência dessas pessoas que têm um paciente com disfagia em casa. Isso aqui não é nem voltado para cuidados paliativos, tá? É um paciente comum, né, de disfagia, digamos assim, que a gente atende diariamente, e toda a repercussão disso no cenário domiciliar. Tá? E o que nós já sabemos sobre a literatura em cuidados paliativos no câncer de cabeça e pescoço? Que a literatura ainda é escassa, que tem aumentado, mas ainda é pouca, né, em termos de evidência. A gente já sabe que a extensão cirúrgica, o tipo de reconstrução e estruturas remanescentes podem interferir aí em maior ou menor grau no processo de reabilitação. Nós já sabemos também que os efeitos crônicos da rádio sobre os tecidos altera a fisiopatologia da radiação, né, decorrentes da fisiopatologia da radiação, altera a fisiologia da deglutição, e outras complicações, como fístula, estenose, recidivas, novo tumor, tudo isso aí tem piorado, obviamente, o cenário clínico desse paciente. Também sabemos da dor total e da relação com o câncer de cabeça e pescoço e dos princípios dos cuidados paliativos aplicados aí junto ao paciente com tumor de cabeça e pescoço. E as possíveis indagações ficam, né, que a necessidade de formação, investimento em formação em cuidados paliativos desde a graduação. A discussão interdisciplinar ainda se faz necessária, mas ainda a gente percebe uma certa resistência com determinadas clínicas. A fragilidade, a cirurgia versus recuperação, acho que é um ponto que também está sendo discutido pela literatura, a fim de analisar a fragilidade pré-cirúrgica e a resposta pós-cirúrgica desse paciente. A sarcopenia, pensando em resposta terapêutica no processo de reabilitação. Sinais e sintomas refratários versus medidas de conforto, tá? Mais estudos na área também, né? E algumas barreiras do ponto de vista político, educacional e disponibilidade de opioides em função da questão de desenvolvimento do nosso próprio país, né? E fica então essa reflexão que tem a qualidade de vida em câncer de cabeça e pescoço, né? Visando então dar mais vida aos dias então que restam ao paciente.
Novamente, né, eu agradeço a toda a equipe que faz parte, né, do nosso serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu acho que tudo isso, eu reforço, só é possível porque a gente tem cada uma dessas pessoas envolvida, né, e visando aí o mais importante, que é o bem-estar do nosso paciente, tá bom? Obrigada, viu?